ali, né? Por exemplo, esse grupo que a gente vai mostrar hoje aqui, que é o quarteto, né? É um grupo que é complicado. Se um belo dia a gente está com o trabalho lá na frente, marcado, e, desenvolvido, aliás, e aparece um show, e de repente um dos integrantes, nesse dia não vou poder. E é um show importante, às vezes para o grupo, para alguma vitrine, ou um cachê mais interessante, né? Como que eu faço? Um grupo que está todo entrosadinho, né? Porque um quarteto a gente pensa como um quarteto de sopros, ou uma banda, né? No caso, a banda tem muitos músicos que fazem a mesma coisa, então dá para brincar mais ali. Agora, o quarteto, cada um tem a sua função. Se um sai, entra outro que consegue tocar, beleza, você, né? Músico bom você arruma, mas o entrosamento é outro, né? Porque o entrosamento, o tempo de convívio entre os músicos, isso é muito importante. Você vai começando a perceber o jeito que o outro articula, você não precisa nem mais parar e falar, vamos fazer dessa forma. Você puxou que você já sabe, não, fulano vai fazer isso aqui assim, eu já vou encaixar desse jeito que eu já sei que vai dar certo. Esse aqui, na hora que eu fizer isso aqui, eu já sei que o outro lá já sempre faz isso aqui desse jeito, sem intenção aqui, então a gente já joga aqui. Não precisa nem conversar. E é nesse momento que o grupo começa a ficar bacana. Só que às vezes nesse momento também começa a vir aquele primeiro, que a gente fala, o fogo de palha apaga. E aquelas pessoas que não sabem lidar com isso, hoje em dia eu vejo que isso é muito presente nas pessoas, né? Aquele primeiro impulso apaga, isso é normal. Aí é a hora de você, não, peraí, mas isso é um trabalho que a gente já conversou, eu boto fé, né? É um trabalho legal que vai dar resultado. Então é a hora que você tem que pensar um negócio mais racional mesmo, e saber pensar, se motivar para estar desenvolvendo aquilo, que a motivação vai aparecendo. Vai aparecendo coisas que vão te motivar a estar ali desenvolvendo esse trabalho com o grupo. Então, esse é um problema inicial, assim, que eu percebo em vários grupos que eu participei. Assim. Na hora que passa aquela primeira empolgação e tal, aí abaixa, né? Abaixa, o negócio fica morno, aí vai perder a empolgação, a pessoa já não estuda tanto, vai chegando nos ensaios, o negócio não desenvolve. Então, essa visão que é uma das coisas importantes que tem que ter no grupo. É uma das coisas que acontece de dificuldade. Agora eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a questão da banda. Da banda eu nem vou falar da banda em si, vou falar mais do trabalho, né? Que amanhã vai ter uma palestra muito bacana aqui com o Gustavo, que é o presidente da Lírio Santa Cecília, e fez um trabalho acadêmico dele aí, né? O TCC dele da faculdade foi sobre a Lírio Santa Cecília. Então vai contar a história aí da banda pra gente, entre outras questões aí, né? A banda. Então eu comecei, como eu disse, né, eu comecei a estudar formalmente uma banda de música. Tinha, né, na minha família, por parte de mãe, todos os homens tocam violão e cantam. Meu avô, meus tios, irmãos da minha mãe, os 3 tios, irmãos da minha mãe, tudo toca, meus primos. Então quando a gente encontrava, sempre era música, todo mundo tocando, cantando e tal. Até hoje é assim, um pouco menos, porque hoje é mais difícil de encontrar tanto quanto a gente fazia, mas pelo menos uma vez por ano. Bom, então quando eu comecei a estudar na banda, eu fui o primeiro que começou a estudar um instrumento fora do violão, que era um instrumento da família, assim, por acessibilidade, mas nisso, apesar de eu não tocar violão ainda nessa época, meus 10 anos, mas eu sempre brincava. O violão é um instrumento muito comum para mim, de pegar assim, né, e achar algumas notas ali. Então isso eu acredito que ajudou na musicalização, no interesse, na verdade, eu acho. Isso aguçou o interesse à música, né? Porque tem amigos que não tinha nenhum músico na família e o cara é super musical, um grande músico, assim. Então, isso foi o que, geralmente, quando você tem músico na família, aguça mais o interesse, né, da pessoa. Quem tem uma afinidade com a música vai aflorar aqui. E aí uma banda de música, então desde muito novo era muito comum para mim, até hoje, né, como maestro, é muito comum para mim uma banda de música.
né, a situação da banda ali, né, de você tocar em conjunto, o timbre da banda. Então, essas coisas assim, foi muito natural. Eu lembro que quando eu comecei a tocar na banda de música, assim como hoje acontece ainda com muitos clientes, a primeira vez que eu fui tocar naquela cidade, tocar e tal, não acertei uma nota. Acabou o show, onde que tá, que tinha voltado, e eu tava lá em cima, ficava aquele desespero, nossa, o mestre tá me vendo que eu tô tocando. Né? A gente fica meio perdido, aquele monte de instrumento tocando, na hora que começa, a primeira coisa que dá um susto ali, né? Você não sabe onde, você dá aquele susto, e na hora que você volta, você não sabe mais onde está na partitura. Então, o primeiro contato, não é assim? Primeira vez, primeiro ensaio, né? Primeira apresentação, a gente fica meio perdido, assim. E aí, depois você vai começando a se encontrar, mas pensa, você iniciante, eu nunca tinha tocado em dupla direito, né? Você tinha visto meus tios cantando ali em trio, em dupla, de repente eu entro ali com 40 pessoas tocando ao mesmo tempo. Você fica perdido, é natural isso, né? Eu lembro que eu já estava, essa música eu já estou tocando quase que decorado. Na hora que fui tocar com a banda, eu não sei nada, né? Saiu a primeira nota, banda. O resto, não sei mais onde estava. Então, olha só, um grupo tão grande quanto uma banda de música, né, assim como uma orquestra também, a gente tem que ter um regente para se orientar, para te orientar, né? É ali, né, eu costumo falar com o regente, eu falo, é aqui que a gente se encontra, na minha batuta. É aqui que vocês têm que estar atentos. Então, aí vem o primeiro passo. O primeiro passo de um grupo. Você chega no grupo, no ensaio, para tocar, com a sua parte pronta. A minha parte pronta. Porque lá no grupo eu vou fazer o quê? Eu vou me acertar com o grupo. Eu estou lá com a minha parte. O que o maestro pedir para eu fazer, eu faço. Depois de alguns ensaios daquele repertório, eu começo a ficar mais tranquilo, a conseguir ouvir o grupo. E aí eu começo a sentir onde que eu estou me encaixando. Eu estou me encaixando que agora eu estou com ele lá, agora eu estou com esse aqui. Agora eu estou sozinho, nessa parte aqui eu tenho que ficar esperto que eu fico sozinho. Agora eu estou... Né? Então, aí você começa a se encontrar. Nesse momento é o momento que está refinando ali, a sua participação no grupo está contribuindo de maneira expressiva, porque você está acrescentando, você está indo com o grupo, né? Você não está tocando muito forte fora, a gente fala furar o naipe, né? A pessoa que fica lá em cima, você escuta ali o naipe inteiro e um naipe lá em cima, né? Então tem toda essa dinâmica. Então isso acontece em todos os grupos, né? Quantas pessoas aqui conhecem ou lembram da época que às vezes você ouvia uma banda tocar, uma banda de formação clássica de pop, rock, né? Baixo, guitarra, bateria e vocal, e a pessoa nem percebia o que o contrabaixo estava fazendo, nem ouvia o que ele estava fazendo, só ouvia o cantor cantando e os solos da guitarra, né? Nem sabia qual era a função dele ali. Então, depois de um tempo, você começa a tocar instrumento, de repente você começa a perceber esses detalhes, que legal, o contrabaixo fazendo uma linha ali no fundo, olha quanto a guitarra faz uma harmonia aqui, a melodia principal fazendo outra coisa. Aí você começa a perceber as coisas que faz a diferença, né? Os detalhes que fica no meio ali, né? Fazendo a diferença. Geralmente, né, aqui no quarteto aqui hoje, vocês vão poder ouvir muito claramente o sax soprano, ou o sax que estiver na ponta, o alto também vai ter momento que vai ser o mais agudo, e o barítono. Os do meio ali fica meio confuso quem que é quem. Principalmente quando tiver o sax tenor e o sax alto. O sax alto e tenor, às vezes a gente fica meio perdido, quem não está acostumado a ouvir grupos assim. Como a gente tem um trombone no meio de dois sax, então ele dá para a gente ouvir sempre, assim, apesar eu vou convidar vocês, esse nosso grupo aí, desenvolver mais, no futuro vocês ouvir e tentar o desafio é vocês tentar perceber o timbre aí, né? Achar quem está fazendo o quê, porque quando o grupo está legal, está timbradinho, você precisa saber quem que está, né? A voz está ali, não, aqui foi para cá, que instrumento que está tocando, qual melodia, né?
Isso que é o bacana de um grupo, né? O resultado de um grupo entrosado. Então, assim, esses detalhes, assim, muito importantes. Os detalhes, até agora eu falei de detalhes técnicos, né? De você chegar com a sua parte estudada, resolvida, de você chegar do grupo, resolver essa parte, os ensaios, né? Trabalhar. E aí tem algumas coisas que ficam implícitas às vezes, e às vezes tem que ficar mais explícito, tem que ficar mais definido, né? Naturalmente, às vezes quando a gente monta um grupo, alguns já vão tomando os seus lugares aí, né? Que são as, né? Pô, a pessoa ali tem mais sensibilidade para direcionar as coisas, o outro tem mais uma sensibilidade musical, de perceber alguns detalhes mais técnicos, sonoros. Então, cada um vai dando a sua opinião, né? Mas tem que ter um que dirige se a coisa ainda é meio confusa, senão não sai do lugar, né? Nunca um só faz tudo,